noite. No trabalho de hoje vai ser eu e a minha colega Paola. No nosso banco de dados, a gente pegou no site do Kaggle. E o objetivo principal do banco de dados é prever quando que vai ocorrer uma falha em uma determinada máquina. Aqui ela apresenta 14 variáveis. E agora eu vou começar com correlação de Pearson no Orange. Aqui eu vou vir em File. Vou selecionar o banco de dados que eu quero e como target a gente vai ter se ocorreu a falha ou não da máquina. Eu vou aplicar e quando eu ficar cinzinha eu já posso fechar aqui. Data Table, a gente vai conseguir visualizar os nossos dados. Aqui em cinza é o nosso target. Aqui. Vou selecionar o item correlação. Aqui, vamos dar 2 cliques, já abriu aqui embaixo. Correlação. A nossa correlação, o valor dela vai variar entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, melhor. Correlação de Pearson está selecionada aqui em cima, está correta. A nossa é uma correlação positiva, 0,8, então não é uma correlação que tem significância, as duas variáveis, elas dependem uma da outra. Aqui no caso seria a temperatura do processo e a temperatura do ar. Ou seja, quando uma subir, a outra também vai subir. Vamos fazer um gráfico agora. Vou jogar no Scatterplot para a gente conseguir visualizar melhor. Como exemplificado antes, ela é uma correlação positiva, ou seja, ela é crescente. Quando a temperatura do ar subir, a temperatura do processo vai subir. E, em decorrência, vai ter maior falha da máquina. Correlação de Pearson. Bom, aqui eu vou mostrar a correlação de Pearson, que é uma correlação paramétrica. Já estou com os dados prontos para serem analisados. Eu vou vir aqui em Analisar e Variation Correlation e vou selecionar apenas variáveis numéricas. Aqui eu selecionei 5, que eu vou querer fazer a correlação entre elas. Vou selecionar o teste de significância de 2 caudas e que eu vou querer que sinalize também que ela seja correlação significante. Vou dar um OK. Aqui eu vou ter a tabela de correlação. Ela é uma matriz triangular, ou seja, quando eu cortar ela na diagonal, a porção superior vai ser igual à porção inferior. Como que a gente vai analisar? Ela tem 5 linhas e 5 colunas. Quando uma variável tiver uma correlação com ela mesma, o valor vai ser sempre 1. O valor de uma correlação varia entre -1 e 1. Ela pode ser positiva, negativa ou nula. Nessa primeira análise da primeira variável, ela é toda positiva, como todas as outras variáveis. Ou seja, quando a temperatura do ar subir, a rotação do equipamento vai subir, o desgaste da ferramenta vai subir, a falha vai subir e a temperatura no processo também vai subir. Ela pode ser fraca ou forte. Quanto mais perto de 1, mais forte a correlação é. Ou seja, quanto maior a temperatura do ar, maior a temperatura do processo. Por exemplo, a gente ainda pode medir a significância dessa correlação, que vai ser nessa segunda linha. Quando que uma correlação é significativa? Quando ela for abaixo de 5%. Ou seja, nessa segunda linha, a gente pode perceber que ela é significativa a rotação do processo, a falha do processo e a temperatura do processo. Aqui, no desgaste da ferramenta, ela não é significativa. Ou seja, essa correlação não é importante para a gente. Nessa segunda variável, a gente pode ter o exemplo da rotação do equipamento. Aqui, ó, com a variável de falha na máquina, ela é negativa. Ou seja, a gente vai ter um exemplo e quanto maior a rotação do equipamento, menor vai ser a taxa de falha da máquina. Gente, eu irei apresentar agora a correlação de Spearman. Aqui, pelo Laje, a gente vai importar os dados aqui.
buscando nos nossos downloads, onde a gente salvou os dados, vai mudar para a nossa target, a nossa variância que a gente quer identificar. Aqui a gente vai abrir um novo data table com os dados em cinza são o que a gente quer identificar. Esse aqui você pode puxar tanto direto daqui, mas lembrando que se puxar direto dessa análise aqui, tem que puxar reto da data, não pode ser do select data. Essa linha tem que vir reto assim, para os dados ficarem dentro da correlação. Vou usar do outro modo, que eu acho mais fácil, vir por aqui e puxar para cá, que não, assim não ocorre erros. Aqui tem tanto a de Spearman quanto a de Pearson. A gente vai ver de Spearman. E aqui, ó, a gente percebe que quando a temperatura, a produção sobe também, porque é uma correlação positiva. Aqui a correlação negativa é contra o torque. Quanto maior for o torque, menor será a temperatura. Para fazer pelo PSVP, você vai importar os dados, né, fazer a adaptação da planilha, fazer a troca da vírgula por ponto e vírgula e do ponto por vírgula. Aqui, para fazer a análise, você vem analisar, análise descritiva, cross the backs. No formato, vai selecionar cross the back, não vai selecionar nada. Se tiver alguma coisa marcada, desmarca, clicar em continuar. Na estatística, vai só marcar a correlação, continuar. Aqui, se tiver algo marcado, desmarca também. Clique em continuar. E ok. Ele vai dar essa correlação aqui. Ele dá duas correlações, porque eu selecionei duas variáveis diferentes. A de cima corresponde à primeira linha, né? E a de baixo corresponde à segunda linha. A gente pode ver que está bem próximo de esses números aqui. Então, ela é uma correlação válida. Agora, nós vamos fazer a regressão linear múltipla pelo ORG. Aqui, você vai abrir importar o documento sem fazer nenhuma alteração. Vai vir aqui e adicionar, puxar uma linha e colocar o processo. Aqui ele vai dar a análise de processos. Aí vai puxar mais uma linha por data table, interligando os dois. Aqui ele vai dar nossa Tiger, mais o ID e assim os correspectivos processos dados da nossa planilha. Aqui, para nós termos uma melhor análise, a gente vai vir aqui e vai puxar o rank. Para a gente saber quais que são os melhores dados para a gente utilizar. A gente vai utilizar os dados mais próximos de um. Aqui ele gerou 5 dados para nós usar, que são os mais próximos. Para melhor, eu vou usar só os 4 primeiros, para ficar mais fácil da gente identificar. Não irei modificar nada, fechei. Agora eu vou puxar mais uma tabela de dados. Vou vir aqui em Data Table, verificar se ela está puxando corretamente. Ok. Aqui ele vai dar os dados. A gente vai utilizar alguns dados. E aqui os dados que a gente vai utilizar, a gente vai puxar um outro tipo de planilha, que é a Data Sample. Essa que tem o dadinho, que ela usa só aqueles 5 dados que a gente vai utilizar. Aqui a gente vai deixar em 80% para menor análise, que é a nossa análise de teste, né? 80. Deixamos. Vamos puxar mais uma tabela, com o que sobrar a gente deixa nessa tabela, o rolo a gente deixa nessa tabela que ali. E o que a gente vai utilizar, a gente puxa dessa aqui. Puxando mais uma tabela também. Aqui. Aqui agora você vai puxar uma linha e vai colocar regressão linear. Ele vai ter os dados aqui, ó, que você pode alterar. Vai puxar mais uma linha, puxar mais uma data table. Confere se tá certo. Ok. Aqui ele vai dar o data table da regressão linear. Tanto negativo quanto positivo. Lembrando que quanto mais próximo de 1, melhor é. Agora a gente vai buscar fazer o teste
pegar o teste Endel e vai interligar. Opa! Aqui com o Data Table 2 e o Data Table 3. Esse Data Table 3 é o que a gente vai utilizar, que está aqui do ranking que foi selecionado, nossas variáveis. E aqui ele vai dar nosso teste. A gente vai puxar mais um. Aqui a gente vai analisar. E lembrando que esse número está mais próximo de 1. A gente pode ver aqui que ele não está tão próximo de 1. Então, a nossa tabela de significância não é tão válida assim. A gente pode estar aumentando aqui, ó, no nosso análise de dados para 90, para ver se ele vai subir. Lembrando que aqui a gente sempre tem que estar atento para ver se ficou certinho, né? Aqui, data 10, segundo teste. Segunda data do teste, certinho. Opa. Aqui, ó, ele não teve uma diferença tão grande. Essa nossa tabela, ela tem uma variável muito grande. Agora a gente puxa mais uma linha aqui e puxa uma tabela de Scatterplot, um gráfico, para a gente poder estar analisando. Aqui a gente pode analisar que o nosso ID, que é a nossa target. Foi. Com a linha, as variâncias que a gente tem, ó, do F1, quais que foram as falhas e quais que foram... Temos bastante máquinas que teve falhas quanto à temperatura, qual foi o processo. Tudo isso você consegue analisar para o Origin. Fazendo assim, a gente pode também passar para o Excel e fazer esse processo no PSPP também. Pressão logística no Origin. Bom, aqui eu vou abrir o Origin. Eu já deixei todos os passos selecionados para melhor facilitar a minha explicação. Mas eu vou explicar como foi feito cada passo. Eu vou vir em File. Vou selecionar o arquivo que eu quero e o target vai continuar sendo minha falha na máquina. Vou aplicar e aí vamos aqui. Data Table, eu vou conseguir visualizar como estão os meus dados. Pré-process. Pré-process. Aqui a gente vai deixar essas duas variáveis selecionadas. E vamos fazer o ranking. O que seria o ranking? Aqui eu vou selecionar quais variáveis eu vou utilizar. Vou deixar uma amostra de 10 variáveis para a gente fazer a regressão. Data simple. Aqui a gente vai deixar a nossa proporção em 70%, que no caso a nossa amostra, a original, tem 10.000 respostas. Ela vai dividir em 7.000 e 3.000. Aqui em Data Table a gente consegue visualizar novamente como ficou esses dados. Aqui. E a gente já pode rodar a nossa regressão logística. Aqui embaixo. A gente vai ter aqui o resultado. 11 variáveis, duas variáveis, sendo uma numérica. Agora, a gente vai visualizar novamente os dados, como ficou. As 11 variáveis, aqui. Como que vai ficar agora? A gente vai fazer o nosso teste. Nossa amostra teste. A gente vai conseguir perceber como é que ficou os nossos índices da nossa amostra, do nosso modelo. Podemos perceber que após a regressão, a nossa precisão, no caso, esses valores, quanto mais perto de 1, melhor. Foi todos os pontos. Aqui. E vamos gerar o gráfico. Como que a gente interpreta esse gráfico? Esse gráfico, quanto mais perto a linha da amostra ficar do original, melhor. Por quê? Porque a nossa amostra vai cobrir uma área maior do gráfico. Ou seja, a nossa amostra aqui, ela tem variação, mas ela se aproxima ao que seria o indicado, que no caso seria quase um L. Aqui. E a nossa matriz de confusão. Como que a gente vai olhar para essa matriz de confusão? A gente tem que se atentar a duas coisas. A primeira é a diagonal.
que tem o 2.898,98, que seriam a assertividade, vai ser, no caso, as respostas verdadeiras, tanto positiva e negativa. E na outra diagonal são as falso positiva e a falso negativa. O que a gente pode auxiliar essa matriz pode auxiliar a gente? É prever a assertividade do modelo que a gente escolheu, nas variáveis que a gente escolheu no nosso teste. Regressão logística. Bom, agora eu vou explicar como é que vai ser feita a regressão logística no PSP. Aqui eu já tenho as variáveis que eu vou utilizar, que vai ser 3, que vai ser a temperatura do ar, o torque da máquina e se ela ocorreu falha ou não. Aqui eu já tenho todas elas aqui. O que eu vou fazer primeiro? Primeiramente, a gente vai ver a tabela de frequência para ver qual que é a ocorrência desses dados. Tabela de frequência. Já tenho selecionado as variáveis que eu quero, que vai ser o erro, a falha da máquina, o torque e a temperatura. Vou deixar nenhum valor selecionado, porque tudo que me interessa é só a tabela de frequência. Então, eu vou dar um OK. E aqui já gerou a tabela de frequência. Bom, aqui a gente pode perceber que o total da amostra é 210.001 máquinas. Uma foi desconsiderada como erro, então sobrou de frequência válida, no caso, de amostra válida, 9.661, que foi para o valor 0, que não houve falha, e 339, que houve falha, que foi representado pelo valor 1. Agora a gente vai fazer a regressão logística dessas variáveis. Vou vir em analisar, regressão, binária e logística. Aqui eu vou selecionar a minha variável dependente, que vai ser a falha na máquina, e as independentes, que vai ser a temperatura e o torque. Aqui eu não vou precisar aplicar o script, porque ela não é uma variável que é categórica. Eu vou deixar ela em 0,64% e vou dar um continuar. OK. E eu já vou ter a regressão. O que a gente vai analisar aqui? Vamos começar pelo sumário. Aqui. Essa variável nig square, R square, ela varia de 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é a amostra. A nossa está em 0,17. Tem também a tabela de classificação, que a gente pode analisar quantos que foram em dados de 0 e 1. A nossa tabela não teve respostas que foram consideradas erros, ou seja, todas deram 0 ou 1. Ela tem um percentual de acerto de 100%, e aqui embaixo a gente vai ter o restante da nossa classificação. A temperatura do ar. A gente pode ver nessas três aqui que tem a constante, o torque, o nível de significância delas. É a mesma coisa do restante da classificação. Abaixo de 5%, ela é uma variável significativa. Todas aqui são significativas. A nossa constante é menos 82,77. A temperatura do ar 0,25 e o torque 0,11. O que isso significa? Que quando há maior falha é em decorrência da temperatura do ar e não do torque. Agora a gente vai colocar esses dados na tabela do Excel para a gente conseguir visualizar melhor como vai ficar esses dados. Já tenho aberto aqui. O Excel trouxe os valores do ar e do torque. Consegui calcular a variância dela e a probabilidade. Aqui a gente tem dois gráficos. Esses gráficos, quanto mais ele se aproximar do formato S, melhor é a amostra, para a gente calcular o nosso ponto de corte. O nosso ponto de corte aqui, no caso, vai ser 0,64. E a gente pode perceber também que, no caso, nessa amostra, é o ar que tem maior impacto na falha da máquina. Eu vou pegar, aqui na eficiência global, ela é 96,6. Sensitividade é 0, porque ela não teve erro. Ela não classificou nenhuma variável, nenhuma resposta como erro. E a especificidade é 96,6%. A probabilidade eu vou pegar e vou jogar no PSPP novamente para a gente conseguir calcular o gráfico de curva. Vou vir aqui no PSPP. Vamos adicionar essa variável. Visualização de dados. Vamos modificar o nome dela. Para preview. Vou vir aqui em visualização de dados, analisar, Rock Curve. Aqui, a gente vai selecionar a nossa variável, que é o que a gente quer descobrir, qual que vai ser a probabilidade, e a nossa variável dependente, que vai ser se houve falha ou não. Vou selecionar essas duas opções e vou colocar como 1, para a gente conseguir prever quando que a máquina ocorreu uma falha. Vou dar um OK e já vai ter gerado o gráfico. Aqui. Como que a gente analisa esse gráfico? Quanto maior a área coberta pela linha, melhor é o desempenho da nossa amostra. Ou seja, a gente pode perceber que a nossa amostra ela não é tão boa, mas nem tão ruim. Por quê? Porque ela se aproxima
de um L, mas ela ainda não é totalmente aqui. Quanto mais próxima dessa linha, melhor vai ser a nossa regressão.